O Brasil está acompanhando, né, as investigações em torno da queda de um avião, modelo ATR, que caiu na cidade de Vinhedo, São Paulo. Agora, uma expectativa em torno das explicações. O que teria provocado aquele acidente? O que teria feito com que aquelas imagens impressionantes de um avião que rodopia no ar o que poderia ter provocado aquele cena chocante, diferente do que nós costumamos ver. Estou recebendo aqui o piloto, né? O piloto que vai conversar com a gente. Dantas, obrigado pela presença aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo. Você, antes de mais nada, você é piloto, né? E faz voos, embora não voos comerciais, mas você é um piloto privado e tem experiência já com episódios, ou pelo menos no seu dia a dia de convivência com as aeronaves e também por ver muitas investigações em torno disso, né, Dantas? Isso. Na verdade, eu sou piloto amador, né? Eu diria assim, nem piloto privado sou, não posso me considerar, mas a gente já tem uma vivência bastante grande, já desde muitos anos na aviação, e a gente lamenta muito quando acontecem esses fatos, e a ideia sempre é tentar elucidar e trazer alguma tranquilidade para as pessoas que pensam em voar recente e tal. Tem muita gente que tem medo, e eu asseguro, é muito mais tranquilo você ir de avião para qualquer lugar, seja inclusive com a ATR, com qualquer tipo de aeronave, é muito mais seguro do que ir de carro ou outro meio de transporte. Tá, vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho agora de investigação e de quando as respostas devem chegar numa investigação como essa. Primeiro vamos ver as imagens das caixas pretas que foram resgatadas da aeronave que saía lá de Cascavel. Depois da queda, esse é o estado em que elas foram encontradas. Bom, primeiro, apesar de elas estarem meio quebradas, e aí os especialistas já tirando as informações contidas nela, elas podem ter as suas informações recuperadas? Sim, elas são feitas para receber um impacto gigantesco de se não me engano, de 3.000 Gs. Então, é uma pancada muito forte que elas são feitas para resistir. Apesar de aparentemente estarem destruídas, mas elas devem ter capacidade suficiente para que sejam coletados os dados necessários. E que dados são esses? Basicamente, quando se fala caixa preta, são dois sistemas. Um é o sistema de voz, que é o que chama Voice Recorder, e o outro é o sistema de dados, né? O sistema de voz é basicamente a comunicação que está acontecendo dentro da cabine. Que eles falaram, a conversa. Isso, a conversa entre os pilotos e também com o controle, tá? Já o outro sistema, que é o sistema de dados, ele vai dar a velocidade da aeronave, se está subindo, se está descendo, temperatura, todos esses parâmetros que são importantes também para você tentar entender a dinâmica do acidente. Agora, o CEIPA já considera que algumas informações devem ter se perdido, né? Isso deve atrapalhar as investigações? É óbvio que não ajuda. Talvez o principal sistema para diagnosticar o que realmente aconteceu está ali nas caixas pretas, né? Agora, a gente tem outras situações. As imagens que foram coletadas por acaso, por pessoas que estavam ali e perceberam a situação, pelo barulho da aeronave e tudo mais, já dão uma boa ideia do que aconteceu. Tá? Também, fala dessas imagens. Sim. As imagens da queda são várias imagens, são pessoas diferentes que conseguiram relatar o fato, né? Você vê a aeronave entrando no que a gente chama de um parafuso chato, tá? É uma situação que é péssima para você sair de uma situação dessa. Por que esse parafuso chato é considerado fatal para uma aeronave como a ATR? Veja, na verdade o parafuso chato ele é uma situação péssima para qualquer tipo de aeronave, não só para o ATR, tá? O parafuso chato é uma situação onde a aeronave, para ela conseguir voar, vamos dizer assim, ela precisa ter pressão aerodinâmica nas asas. E essa situação, como ele perdeu muita velocidade, e isso foi, na verdade, ele entrou no parafuso chato, foi o final da situação, mas não o determinante. Então essa parte final é que foi captada pelas imagens. Exatamente, mas o que determinou isso foi a perda de velocidade. Então, muito provavelmente, em função das informações que a gente tem, que não são todas, e isso é importante que a gente diga, a gente aqui não é nenhum... vamos dizer assim, especialista em segurança de voo e está querendo fazer nenhuma análise precipitada. A gente quer apenas trazer algumas informações que podem ser coletados outros dados, mas o que causou o parafuso chato, na verdade, é a perda de velocidade da aeronave. E aí, a sua primeira pergunta, quando você diz assim, com a perda se as caixas pretas estiverem realmente danificadas, tem outros fatores que a gente pode, além das imagens? Sim. O Flight Radar, por exemplo, não tem a precisão que teria, por exemplo, as informações contidas na caixa preta, mas também tem o controle, que tem o radar ali da região,
que também vai dar alguma indicação. Não é a precisão que a gente gostaria de ter, mas é uma indicação boa. Agora, vamos trazer aqui uma imagem que dá uma ideia do que é esse parafuso. Está aí, uma animação que mostra o que é esse parafuso chato. O avião roda em torno do próprio eixo na horizontal. O avião, quando ele chega nesse estágio, há algo que os pilotos podem fazer ou é uma sentença de morte? Não, não é uma sentença de morte. Sim, há algo que pode ser feito, né? O piloto tem que dar um jeito de baixar o nariz da aeronave para ela ganhar velocidade. Na verdade, ele intencionalmente provocar um mergulho, e o problema é ter altitude para isso, né? Em certo ponto, ele estava, segundo as informações, ele estava a 17 mil pés quando começou a entrar em situação de problema, tá? Então, assim, é uma altitude bastante razoável para você conseguir baixar o nariz da aeronave. Em metros, isso daria mais ou menos... 17 mil pés... 4 quilômetros? 5 quilômetros, 5 mil metros, tá? Então, você dá uma mergulhar e criar sustentação nas asas para você conseguir recuperar os comandos da aeronave. Porque numa velocidade muito baixa, você não tem comando. Então, é como se você tivesse quebrado uma barra de direção. Você vai rodar a direção para um lado e para o outro e ela não vai para lugar nenhum, tá? Então, numa situação dessa, ele tem que dar um jeito de baixar o nariz. Como é uma aeronave muito grande, é muito mais difícil que uma aeronave pequena. A aeronave, por exemplo, que eu voo, uma aeronave de 2 lugares, numa situação dessa, eu me projetaria, o meu peso, eu me projetaria para frente, tá? Deslocável, o que eu tivesse de massa, por exemplo, se eu tivesse uma mala, bagagem, trazia tudo para frente, isso automaticamente ia baixar o nariz da aeronave, eu ganhava velocidade, se tivesse altura suficiente, recuperava o voo. Mas aí, aparentemente, ele não teve essa situação. Entendi. Nem dá para chamar todos os passageiros para frente. Não, é impossível. Você não tem nem tempo para você, hábil para você fazer isso. E aí talvez você se colocava numa situação ruim, porque imagina você pegar a massa de 50 passageiros, 70 passageiros, sei lá, e trazê-los para frente, e depois você precisa levá-los para o seu assento. De novo. Porque senão você vai... Aí sim, aí ele não vai sair dessa situação nunca. Então, num caso desse, é uma situação que ele é muito complicada. Os especialistas têm dito que esse avião é seguro, né? Mas essa imagem das hélices, o fato de ter hélices, faz com que as pessoas vejam com desconfiança, né? A ideia de que é um teco-teco, essas coisas assim. É de fato um avião confiável? É de fato um avião seguro? Gente, uma coisa que é importante deixar claro uma aeronave como essa, ela passou por uma série de testes que você não faz ideia. O absurdo que se é submetido a isso aí, tá? Então, você tem voos de teste caríssimos que a pessoa tem que fazer. Então, não é porque ela é uma aeronave movida a hélice que ela é menos segura ou não. Óbvio que uma aeronave monomotor, ela é mais insegura do que uma bimotor, que depois que você passa por um turbo-hélice, que é o caso dessa aeronave, é um pouco mais segura, e por último você tem um jato. Isso quem está dizendo sou eu, é estatística, tá? Então, uma aeronave, ele estaria, eu diria ali, no intervalo entre um jato e um monomotor movido a pistão, vamos chamar assim, a explosão. Há, de fato, problemas do ATR com gelo? Essa história do congelamento de asa, isso costuma acontecer? Ele é mais suscetível a isso ou não? Vamos lá. Tem a ver com os pilotos? Tá, o que é certo? Como é uma aeronave, ela voa no intervalo, numa altitude onde realmente a altitude a gente chama altitude de cruzeiro do ATR, ela está ali realmente no intervalo onde se cria camada de gelo. Então, o gelo, ele acontece acima de 10 mil pés e abaixo de 25. Acima não, normalmente não, e abaixo normalmente também não. E a ATR, na verdade, ela estava operando na faixa de 17 mil pés, então ele estava ali mais ou menos encaixado no meio dessa situação. Então é por isso que se fala que ele é mais suscetível a essa situação. Porém, tem sistemas antigelo e tem vários tipos de sistema, não é só um. A ATR usa um dos sistemas antigelo, uma das maneiras de se recuperar disso. Mas eu acho que talvez a situação, ou o piloto não deu tempo de ele perceber a situação, a gravidade. Houve relatos também, eu não sei da veracidade disso, de ele ter pedido para o controle para descer, para 10 mil pés, onde não teria problema de gelo. E isso teria sido negado, não que o controlador quisesse negar por negar, mas negado porque a situação de tráfego naquela hora não permitia. Eu não sei da verdade disso. Tá. Eu não sei da verdade disso, então, mas houve relatos. Enfim, aí investigações, né? Isso. É que vão dizer. Agora, quanto tempo uma investigação como essa demora? Pode demorar até 1 ano. Até 1 ano você pode chegar a uma situação dessa. Eu acredito que, nesse caso, como é um caso que tem muita visibilidade, muito provavelmente, bem antes disso, deve sair pelo menos um relatório preliminar.
Olha, eu quero agradecer. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, mais uma vez, nos ajudando a entender um pouco desse fenômeno e, evidentemente, que fica aquela ansiedade das pessoas por resposta. Mas agora, como sempre, é preciso ter cautela, né? A aeronáutica vai buscar respostas que ajudem a melhorar a segurança de voo, né? O importante é dizer que a aviação é segura, a aeronave é uma aeronave segura, fatalidades acontecem, mas a estatística mostra que é melhor ir voando do que ir de carro, pode confiar. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, Mais uma abraço. vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom, muito obrigado.